everyone, what's up? Tudo bem com vocês, galera? Hoje então mais um vídeo para conversar com vocês sobre uma questão bem interessante que meus alunos trazem. Normalmente a maioria dos alunos tem essa dificuldade em conversar com nativos e entender nativos de língua inglesa. Você está passando pelo mesmo problema? Precisa conversar com nativos e não consegue entender aí 50%, 60% às vezes do que a pessoa conversa, do que a pessoa fala. Por que será que a gente tem essa dificuldade de entender nativos de língua inglesa? Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, eu gostaria de te convidar para dar uma puladinha lá no meu canal, se você não está assistindo esse vídeo pelo canal do YouTube. Então corre lá, Mrs. Queen Inglês, se inscreve no meu canal, tenho certeza que você vai gostar de muitos vídeos que eu posto lá semanalmente. E você também pode receber notificações dos vídeos novos toda semana. Então você tem dificuldade de entender um nativo de língua inglesa falando? Então vem comigo que a gente vai conversar sobre isso e eu vou te dar dicas de como fazer para melhorar esse entendimento. Bom, tem alguns fatores que podem aí influenciar o quanto você entende um nativo falando inglês, um nativo de língua inglesa. Assim como no Brasil, né, nós falamos português e nós temos diferentes regiões e diferentes sotaques, no inglês acontece a mesma coisa. Se a gente pensar aqui no Brasil, no sul do Brasil nós temos o gaúcho, por exemplo, que tem um sotaque muito peculiar da região. Quando nós vamos para o Nordeste, nós temos outro tipo de sotaque. Em Minas Gerais também funciona dessa forma, Rio de Janeiro e assim por diante. Então, na verdade, quando a gente ouve pessoas de diferentes lugares falando português, nós conseguimos entender, na sua grande maioria, o que está sendo falado, mas muitas vezes nós temos expressões, gírias regionais que muitas vezes nós não entendemos, né? Isso acontece no inglês também. Então, muitas vezes, os alunos que ouvem um nativo conversando, mesmo pessoalmente, ou um filme, um podcast, algum áudio na internet, vídeo na internet, pode ficar se perguntando, mas o que é essa palavra? O que é essa expressão que está sendo usada? É realmente isso que acontece. Muitas regiões, principalmente dos Estados Unidos, eles têm sotaques, têm gírias diferentes, e isso pode interferir e influenciar na sua compreensão. Um outro fator, então, é você, por exemplo, que estuda há muito tempo já em escolas tradicionais, ou mesmo há pouco tempo, vai perceber que quando você sair da sala de aula e mergulhar num outro ambiente, ou seja, quando você tiver realmente contato com nativos, você vai perceber que o inglês que você aprende na escola é bem diferente do inglês da vida real. Muitos alunos me falam, mas teacher, eu te entendo muito bem, quando eu vou ouvir um nativo, conversar com um nativo, eu entendo ali 30%, 40% apenas, e você eu entendo 100%. O porquê que isso acontece? Muitas vezes os professores de língua inglesa, ou mesmo professores que ensinam outras matérias, já têm uma certa técnica, digamos assim, para lidar com os alunos, para se comunicar com os alunos de forma que eles entendam. Assim como as pessoas que trabalham em TV, que trabalham em rádio, elas precisam ter uma dicção um pouquinho mais clara, um pouquinho mais pausada para passar aquela mensagem. Então é o que acontece com nós professores de inglês, principalmente quando lidamos ou estamos dando aula para níveis básicos. Nós precisamos falar mais pausadamente, devagar, para que o aluno consiga nos entender. Só que quando ele sai daquele momento aula tradicional, seguindo livros, seguindo uma metodologia ou só ouvindo o próprio professor, quando ele vai para a vida real conversar com alguém realmente que é nativo, ele sente dificuldade. Por quê? O que você aprende na escola, por exemplo, turn the page, exercise 1, lesson 1, isso normalmente não vai ser dito no dia a dia do aluno. Então as questões que se trabalham dentro de uma sala de aula, principalmente com questão ao próprio inglês, as expressões usadas, são bem diferentes do mundo real. Um exemplo que eu posso te dar, por exemplo, é o seguinte:
A gente aprende no livro lá a cumprimentar. Normalmente a primeira aula, né, de um nível básico iniciante é aprender a cumprimentar, aprender a falar oi, aprender a falar prazer em conhecê-lo. Então uma pessoa que vai ter aula pela primeira vez, ela vai ler no livro ali, How are you? How are you? Né? Então seria de uma forma mais devagar, mais pausada, sem muita abreviação, né? Um nativo, então, poderia falar essa mesma frase dessa forma. How are you? How are you? Muito linkado, muito rápido. Outra forma também de cumprimento seria What's up? How are you doing? Né? Então, são formas que normalmente uma escola tradicional não ensinaria o aluno e quando ele sai dali, que ele vai se expor para um nativo, para o mundo real, ele acaba tendo essa dificuldade. Como ensinam por aí, muita gramática, muito da forma que se utiliza em sala de aula não é a forma que o aluno vai vivenciar na vida real, na área business, numa viagem. Então, a partir do momento que você estuda inglês por um tempo, você acha que você sabe, e a hora que você vai enfrentar aí fora da aula, fora da sala de aula, você vê que a realidade é muito diferente. Então tem que tomar um pouco de cuidado com a forma que você está aprendendo. E eu digo mais, se arrisque a enfrentar o mundo lá fora e esteja aberto para receber coisas novas, para tentar entender o que o cara fala. Se você simplesmente achar que a sala de aula é suficiente, que aquela aula é suficiente, você está bem enganado. Porque aquilo só faz parte, talvez, de uma base que você tenha, que você possa ter, e eu acho que realmente é importante ter essa base, mas a partir do momento que você já tem um certo vocabulário, que você já está mais familiarizado com o idioma, não tenha medo de se arriscar e de absorver muito mais do que simplesmente uma escola ou uma aula pode te oferecer. Na verdade, você vai realmente aprender a entender mais e até mesmo a se expressar de forma melhor, de forma mais correta, quando você se expõe realmente ao idioma, quando você realmente está aberto a aprender com pessoas que podem te oferecer o melhor, ou seja, nativos, filmes, enfim, quanto mais aberto você tiver para se expor ao inglês, se expor a situações que saiam da sua zona de conforto, melhor para você. Você vai ter um resultado muito mais rápido e sem muito sofrimento, né? Porque se você for pelo caminho da gramática, o caminho apenas da leitura inicialmente, você vai perceber que quando você está em comunicação com o nativo, você acaba não entendendo, acaba se frustrando, você acaba deixando de seguir com o teu curso ou com o teu aprendizado e se desmotiva pelo simples fato de que talvez você esteja pelo caminho errado, né? Você não está aí totalmente aberto à exposição do idioma. Então, dica geral, dica mais que importante aí para você melhorar a compreensão de um nativo falando inglês, nativo em inglês, seria muito listening, 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 listening. Eu falo sempre isso nos meus vídeos, quem me acompanha já sabe que o listening é a primeira e uma das coisas mais importantes a se fazer quando você se dispõe a aprender um novo idioma, e o inglês, que é o caso que a gente está conversando agora. Então, muito listening, 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 porque conforme você vai ouvindo, você vai entendendo como que é o linking sounds, você vai vendo a conexão entre as palavras, não estudar palavras soltas, isso é bobagem, então pegar frases, quanto mais você ouvir, mais você vai entender e logo você vai estar entendendo aí nativos de diversos lugares, não só americanos, mas britânicos, enfim, pessoas de outras nacionalidades também. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like pra mim, compartilhe com seus amigos que estão precisando melhorar o inglês ou entender os nativos aí. Espero muito que você tenha gostado dessas dicas e corre lá então no meu canal para se inscrever, para receber outras dicas. Dá uma vasculhada lá, tem bastante vídeo legal sobre inglês, sobre viagens. E então nos vemos no próximo vídeo. See you, bye bye, thank you so much.